Olá, que Deus te bendiga e te guarde. Te saluda Pastor Ezel Ferreira. Nesta oportunidade eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes da palavra de Deus. Existem muitas frases, muitas palavras que muitas pessoas repetem, hablam, vão transmitindo de uns para os outros. Às vezes o hijo escuta do papá, às vezes o membro da igreja escuta do pastor, às vezes pastor escuta de outro pastor. E assim se vai indo este rollo. A primeira de ellas es, talvez você já tenha escuchado que o dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, eu te pergunto, o que realmente a Bíblia diz? Acompanhe comigo em 1 de Timoteo, capítulo 6, e o versículo 10. A palavra de Deus diz allá que o amor al dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma coisa é dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males e outra coisa é dizer que o amor al dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que podemos concluir com isto? É que o dinheiro não é uma maldição. Definitivamente. Dinheiro é uma bendição. Amém? Desde que uno sepa como administrar o dinheiro. Porque para muita gente o dinheiro serve de maldição, porque acabam perdendo o amor por la esposa, por los hijos, por los amigos, acabam amando mais as coisas do que a própria persona. A número 2 é que el cair es del hombre, pero el levantar de Deus. A Bíblia diz uma palavra um pouquinho parecida, pero não é o mesmo, e está em Provérbios 24:16. Acompanhe comigo, diz assim que, aunque el justo se caíre 7 vezes el Senhor lo levantará. Deus tem compromisso com as pessoas justas. Quem são os justos? São aqueles que amam a Deus. São aqueles que muitas vezes pecamos, erramos, falhamos, pero não porque queremos, mas porque aún estamos em um corpo físico limitado, somos pecadores. Pero somos pecadores arrependidos. Por isso a palavra justo, não justo por nossas obras, mas porque somos justificados em la cruz de Cristo. O número 3 é que Deus não tarda, ou que Deus tarda, pero não falha. Deus tarda, pero não falha. Não, a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 3, 8 a 9, diz assim: El Senhor não retarda su promessa, según alguém la tenga por tardança. Ou seja, Deus tem seu tempo para todo. Deus não chega antes, tampouco depois. Deus vai chegar na hora certa, na hora que tua fé alcançar e em el tempo de Deus. Talvez você, assim como eu, já tenha escutado a seguinte frase: ayúdate que eu te ayudaré. Eu escutei muitas vezes e sigo escutando. As pessoas dizem, não, a Bíblia diz, há gente que diz assim, Provérbios diz, ayúdate que eu te ayudaré. Você não escutou essa frase? Seja sincero, eu creio que sim, verdade? Pero sabe o que? Existe momento que nós outros não temos forças para nada. Existem pessoas que estão tomadas por la depressão. Existem pessoas que estão viciadas em las drogas, em el alcohol. Como que uma pessoa dessa vai ter força para ajudar-se a si mesmo? A Bíblia diz que nosso socorro viene de arriba. O Salmo 121. O salmista, quando estava em apuro, dijo: elevo mis ojos para los montes, alzo mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? E a mesma voz que hizo a pergunta, aí mesmo Deus lo contestou: mi socorro viene del Senhor Deus que criou o cielo e a terra. O número 5 que quero compartilhar com você é: aquele que é humilhado será enaltecido. Quantas vezes, verdade? Essa gente, como diz nossos irmãos, é pura falha. Pero a Bíblia, ela disse em São Mateus 23:12, diz assim, ó: el que se enaltece será humilhado, e el que se humilha será enaltecido. Uau, como cambia! Uma coisa é o homem ser humilhado por fazer alguma coisa errada, por se equivocar, por falhar, verdade? Como que Deus vai exaltar uma pessoa que está sendo humilhada porque necessita ser corrigida, necessita ser disciplinada para aprender da vida?
Pero quando você se humilha a você mesmo, provando para Deus que tem um espírito de humildade, com certeza que Deus vai te enaltecer no tempo certo. A última por hoje é, talvez você já escutou a seguinte predicação, que Elias, o profeta, foi alçado ou arrebatado para o cielo em um cavalo com carros, ou, perdão, não é um cavalo, em um carro com cavalos de fogo. Amém? Carros de fogo, cavalos de fogo, não. A Bíblia diz, e nós outros vamos mirar agora, eu quero que você acompanhe-me, por favor, em 2 de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11. Vamos ler exatamente como está escrito assim. E aconteceu que indo eles hablando, quem são eles? Elias e Eliseu. É aqui um carro de fogo com cavalos de fogo apartou a los dos. E Elias subiu ao cielo em um torbellino. ¿Está bem? Então, esta é a palavra certa. Vamos aprender. Você está com o pastor Ezel Ferreira em um momento que se chama Defendendo a Fé. Necessitamos defender a fé.